As pessoas que estão dentro, inseridas no sistema religioso, alegam que a igreja ou denominação a que ela pertence é de Deus, é a que salva, é a correta. E se esta não estiver dentro da igreja ou da denominação, ela está fora dos caminhos de Deus e logo esta está condenada. E os dias que tem cultos nestes lugares, é comum ouvirmos os termos: eu vou à igreja buscar a Deus, eu vou ao culto buscar a Deus. Até este princípio está errado, porque não há quem busque a Deus. Está escrito: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3, versículo 11. Então entendemos aqui que quando o religioso diz que vai à igreja ou vai ao culto buscar a Deus, é uma falácia, é uma mentira. Ele foi ensinado errado, só para variar, porque ninguém busca a Deus. Não se vai ao sistema religioso buscar a Deus. O segundo problema está no que eu disse no princípio, que o sistema religioso dela, a denominação, a igreja, enfim, irá salvá-la. Esta é uma falácia para lá de herege. Está escrito: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. Ira quer dizer raiva, porque onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4, dos versículos 14 e 15. Aqui o texto quer nos dizer que os que são, entre aspas, da religião, ou seja, da lei aqui é a religião. Se os que são da religião são herdeiros, logo a fé é vã. A fé em quem? A fé em Cristo, a fé em Deus. Então é vã, porque se sua religião salva, se a lei salva, se a tradição salva, se o uso e costume salva, se a doutrina religiosa salva, então a fé é vã. Você é herdeiro. E a promessa é aniquilada. Qual é a promessa? A promessa da salvação em Cristo. Esta é aniquilada. Por quê? Porque quem salva é a Assembleia, a Católica, a Anglicana, a Mórmon, a Adventista, a Testemunha de Jeová. Então, para que Cristo? Continuando, porque a lei, porque a religião opera a raiva, a ira, o ódio, o rancor, porque onde não há lei, onde não há religião, também não há transgressão. Por conseguinte, onde há lei, onde há religião, há transgressão. Romanos 4, 14 e 15. Em Gálatas, o texto é mais enfático. Está escrito: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. O que quer dizer este texto de Gálatas 2:21? O texto de Gálatas 2:21 nos explica que não devemos aniquilar a graça de Deus, porque se a justiça provém da religião, lei aqui também é religião. Se a justiça provém da doutrina, se a justiça provém do uso e costume, se a justiça vem da tradição, da lei religiosa, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha aí sua religião não prestando para nada. E temos também Gálatas 3:18. Está escrito: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Se a herança provém da religião, da lei religiosa, já não provém da promessa. E aí? Ou você escolhe o sistema religioso ou escolhe o evangelho. As duas coisas não comportam dentro da sua mente. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. E lembrando que Abraão foi justificado pela fé e não pela lei religiosa, pela fé, a fé em Cristo. Como está em Tito, capítulo 3, versículo 5, que assim está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, não é religião que nos salva e não são nossas obras quem nos salvam. Quem salva é Cristo. Não é pelas obras da justiça que houvéssemos feito alguma coisa, mas é segundo a misericórdia de Deus que nos salvou
passou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, não é em nós. E este texto de Tito 3,5 vai corroborar, testificar, combinar, amalgamar-se com Efésios 2,8-9. Está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E também não vem pela religião. A Assembleia não salva. A religião evangélica não salva. E para fechar com chave de ouro, Hebreus capítulo 7, versículos 11 e 12, está escrito: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aqui o texto diz o quê? Que se a perfeição fosse pelo sacerdócio da tribo de Levi, a tribo de Levi provém Moisés, Arão e etc. Porque pela tribo de Levi, pelo sacerdócio levítico, sempre era necessário haver que outro sacerdote se levantasse. Por quê? Porque as pessoas morrem, então levanta-se outro sacerdote. E todo segundo a ordem de Melquisedeque. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão? E aí? Já que tem que ser assim, então mudou-se de novo o sacerdócio. Só que o sacerdócio de Cristo, que Hebreus 7 fala, é perpétuo, eterno, nunca terminará. Mudou-se de novo o sacerdócio. Só que este sacerdócio é eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, necessariamente se faz também mudança da lei. Estamos pelo sacerdócio de Cristo, não é pelo sacerdócio de homens que morrem, e sim de um que nunca mais morrerá. Porque assim como os sacerdócios eram levantados porque as pessoas morrem e todos tinham que ser da ordem levídica, já que mudou o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, meus amigos e minhas amigas, religião não salva. O que salva é Cristo. Ah, mas eu quero ir na minha religião. Lá eles te ensinam Bíblia, Novo Testamento, te ensinam a ler, te ensinam literatura para você interpretar os textos, te ensinam gramática para você não confundir os textos e os contextos, te ensinam história para você levar em conta a história mundial para não cometer anacronismo histórico, te ensinam geografia para você não confundir os locais com os eventos da época, te ensinam a pensar com liberdade, você leva caneta e caderno para aprender, porque todo culto tinha que ser um culto ao conhecimento de Deus. Você quer agradar a Deus? Agrade-o com seu entendimento. Está escrito em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Este é o vosso culto racional. É ensinado a racionalidade na sua igreja ou te ensinam o sentimentalismo religioso? Pois é, há alguma coisa que não está na ordem. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.